Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao Belu. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vem retornando depois de uma empreitada que era para durar algo em torno de 15 dias no máximo. Chegamos a 60, eu acredito. Mas agora nós temos um espaço para chamar de nosso, né? Fechamos a porta e aqui ninguém nos interrompe. Não sei como é que tá a acústica, né? O som, depois é que eu vou ver melhor esses detalhes, mas vamos lá, né? Que eu tô com saudade desta mesa, saudade de ler as energias, saudade deste momento de introspecção e de autoconhecimento. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre energia e autoconhecimento, autocuidado. Essas energias, essas frequências, elas não têm validade, portanto as leituras são atemporais. O momento que tu acessar é o momento que tu está preparado para ouvir, né? É o que eu digo normalmente, nem todos os ouvidos estão preparados, estão prontos para todas as verdades. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Com o processo de cada um, com o nosso processo. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura mesa aberta, sem restrições, sem condicionamentos. Vamos deixar o tarô falar para nós hoje quais são as energias. Duas opções de escolha. Um fone sem fio e um fone com fio. Faz tua mentalização, tua interiorização, tua meditação para ver com qual energia tu melhor te conecta. E eu aqui vou conectar a nossa mesa. Me conecto agora aos mentores do tarô, a egrégora dos oraculistas, a egrégora de autocura. E alinhada à minha presença divina, eu sou, aqui e agora, apelo à espiritualidade maior para transmitir essa mensagem de forma clara, honesta, sincera. Assim é. Então vamos lá, vamos ver quais são as energias para quem se conectou com o fone sem fio. Fala para nós, Tarô, quais são as energias. Vamos abrir a nossa leitura com um oráculo novo, o oráculo da lua. Fala para nós, Tarô, quais são as energias para quem se conectou com o fone sem fio. Fala para nós quais são as energias, de que forma contribui para a nossa leitura, para quem se conectou. Abrir a nossa leitura, uma energia principal para quem se conectou com o fone de ouvidos sem fio. Altar 13. E por baixo, rebelde 25. Aqui eu estou precisando dobrar os meus joelhos, tá? E eu não estou me permitindo fazer este movimento. Eu estou precisando honrar alguma entidade, e aí a entidade, né? Algum arquétipo que eu estou precisando alimentar, olhar, reconhecer, né? E que eu preciso agradecer, regida por Mercúrio e Saturno, Virgem.
um ponto de vista convencional, que eu não tô querendo pensar fora da caixa. Outra coisa que diz aqui, a rebeldia, está na hora de eu reconhecer em mim aspectos que não trabalham de acordo com o que os outros querem, tá? Que os outros ficam esperando determinadas coisas de mim e eu, para nutrir os outros, acabo criando um conflito interno para satisfazer os outros, tá? É interessante. 13, fala de Hecate. Aqui uma situação onde eu não me rebelo, onde eu aceito, onde eu faço o que os outros querem, está me levando para um espaço de conflito interno, de não aceitação minha. Aqui tem uma máscara, tá? Aqui tem uma máscara. Estou trabalhando numa máscara. Eu preciso pregar de boa moça, de bom moço para os outros, mas no meu interior isso não está me satisfazendo, muito pelo contrário, tá? E está na hora de eu quebrar algumas amarras aqui. Fala para nós, ter o vice-versa, de que forma colabora com a nossa leitura. E tem a ver com a estabilidade, um 4 de paus, com família, com estabilidade, com casamento, com estrutura, com estabilização, com estruturação, com alicerces, bases sólidas. Pode ser uma questão espiritual aqui também, tá? Onde eu estou precisando dobrar meus joelhos, reconhecer uma entidade, uma força, um arquétipo interno que é meu, é inato, e eu estou renegando a morte, pedindo mudanças, pedindo finalizações, pedindo transformações. Cinco de paus, ao conflito interno que se estende para o externo. Embates internos aqui, pode estar em embates, tem uma evolução. Para evoluir, para ascender, para prosperar. Pode estar num embate interno aqui com tipo, tá? Vou dar um exemplo, não que necessariamente seja isso, mas foi o exemplo que melhor veio para mim aqui. Eu me sinto uma bruxa, mas eu sigo a religião evangélica. Entende? Então, dentro de mim está rolando um conflito que já está transbordando para o meio, porque eu não assumo o meu lado bruxo, o meu lado místico, o meu lado esotérico, o meu lado buscador, o meu lado curandeiro, o meu lado conexão com a natureza. E eu fico ali grudado nos dogmas da religião evangélica. Só que isso já não está contribuindo mais para mim, isso não está trazendo minha estrutura, isso não está me fazendo crescer. Isso, pelo contrário, está me atrofiando. Um as de copas. E uma das coisas que tem aqui é eu não reconhecer os sentimentos, o que eu sinto. E eu estou deixando passar muita coisa. Muita coisa que também eu posso estar colocando como problema da pessoa, entende? Problema do outro, problema de terceiro, e o problema é meu, é interno, tá? E aí eu tô dizendo, o fulano isso, fulano aquilo, a confusão é dele, e ele... Não, na realidade a confusão é minha, e eu preciso olhar para dentro e reconhecer isso. Os amantes, signo de Gêmeos, signo de Escorpião, signo de Gêmeos. O amor,
a dualidade, as incertezas do que eu sinto. Aqui eu não estou dando passagem para o que eu sinto, tá? Eu não reconheço, eu não olho, eu não escuto, eu não aceito, eu não acolho. Nada do que eu sinto. Talvez esteja muito racional, talvez esteja muito na atitude, né? E não acolhendo os meus sentimentos. Muito ligado à matéria, muito ligado aos compromissos, a contratos, a cumprir. E isso está trazendo um atraso aqui, Tem uma evolução que por eu não sentir, não me permitir sentir, está havendo um retrocesso. E tem a ver com dinheiro, com estruturação. Aqui a gente já falou de estrutura, né? O outro 4. Mexendo com o meu poder pessoal. Aqui muitas das coisas que estão sendo planejadas, idealizadas, expectativas, elas não se realizam, não se cumprem, porque eu não escuto o meu sentir, tá? Eu não consigo manifestar, materializar a lei da atração aqui. E de novo vem o conflito, eu coloco na mão do outro, eu digo que é o outro, quando eu na realidade não estou querendo olhar para dentro e perceber o que eu estou sentindo. Aqui tem alguém que transborda um sentimento. Pode ser um sentimento de raiva, de tristeza, de alegria, de amor, mas não reconhece, não aceita, não acolhe. Vamos ver os arquétipos, de que forma colaboram com a nossa leitura. Fala para nós, Tarô, quais são as energias. Arquétipos, de que forma colaboram com a nossa leitura. Para quem se conectou com o fone sem fio, fala para nós quais são as energias. O meu mentor, o meu guia, o meu eu pedindo passagem, pedindo espaço, pedindo reconhecimento, pedindo que eu use da minha sabedoria, da minha inteligência, que eu consiga ver as coisas além da matéria. Tem percepções aqui, o teu psíquico, ele deveria funcionar de uma forma a colaborar contigo, e eu acho que ele não vem colaborando contigo, em função dos dogmas, das limitações autoimpostas. Era para estar vendo coisas além da matéria, era para estar percebendo as consequências, era para estar captando energia, lendo a energia do teu entorno, das pessoas, e talvez, muito provavelmente aqui, eu não estou conseguindo nada disso, tá? Tá seco, tá árido, tudo que eu planto não nasce. E tem a ver com os sentimentos, a água, o molhar, né? Vieram 2. O guerreiro, o aguar as plantas, o guerreiro, o que eu estou alimentando, aguando, onde é que eu estou colocando a minha energia, o xamã, a cura. Tem um curador aqui, hein? Tem um curador, tem um curandeiro, tem um xamânico, tem uma pessoa aqui que tem uma certa ligação com a espiritualidade, mas não está vivendo a sua verdade, A espada. Estou vivendo a verdade de outra pessoa, estou vivendo outra realidade. Eu volto na mesma energia ali, de que tem uma pessoa que tem um comprometimento, é um curandeiro, uma curandeira, um curador, é uma pessoa que tem um comprometimento com a espiritualidade, mas não reconhece, talvez por preconceito, esse arquétipo interno.
que todos temos, né? Ele é alimentado ou não, ele é desenvolvido ou castrado. Isso vai das nossas escolhas, né? Medo de ser julgado aqui. Oxo, de que forma colabora com a nossa leitura? Para quem se conectou com o fone sem fio, fala para nós quais são as energias. Touro, Gêmeos, Escorpião, Touro, Virgem, Capricórnio, Virgem, Sagitário, Aventura. Touro, Virgem, Capricórnio. Pode signos de terra, o 5 de paus de novo, a totalidade. Tá na hora de eu reconhecer aqui que tá na hora de eu soltar a mão de algumas pessoas, de algumas ideias, de alguns dogmas e me aventurar a coisas novas, mais concretas, de mais valor aqui. Ou então tá na hora de eu parar com o julgamento, com a crítica. Ah, tu soltou a minha mão, ah, porque tu vai soltar a minha mão, ah, porque tu me abandonou. E perceber o quanto eu estou me abandonando. E me permitir um novo olhar, um novo caminho, buscar valores diferentes, diferenciados, em 3 de espadas. Revivendo dores, mágoas, traumas, agarrado às dores, me tornei um gelo, a ruptura. Ter aspectos que eram a gente aceita o sofrimento. A mente trabalha aqui muito contra, tá? Tem muitas neuroses, muitos bichinhos, muitos devaneios, mas de paus pedindo novas dinâmicas. Vem pedindo aqui um novo desenvolvimento espiritual, lembrando que espiritualidade para mim não é religião. A espiritualidade para mim é o teu desenvolvimento, principalmente o teu desenvolvimento de consciência, né? Que nós falamos aqui do psíquico mais desenvolvido. Aqui eu tenho uma pessoa que tem abertura, né? Provavelmente tem uma pessoa aqui que está castrando uma telepatia, uma clarividência, uma clareaudiência, tá? Bloqueios nos chakras, bloqueio da sua verdade, seguindo dogmas. Essa pessoa está recebendo o chamado e não está dando a devida atenção, tá? E aí, para não ser julgada, para não ser falada, para não ser apontada, eu me submeto. E cada vez que eu me submeto, o conflito interno é maior e já está estendendo para o conflito externo também, tá? E aqui talvez tenha uma mãe, uma tia, uma avó, uma pessoa aí que castre, né? Essa verdade, que impeça isso, que limite isso, e aí eu aceito a imposição, né? Aqui tem figuras, pessoas de poder na vida dessa pessoa que interferem no desenvolvimento dessa pessoa. Essa pessoa não se desenvolve, não cresce, não amadurece em função de quem está ao entorno, das crenças, das crendices, das verdades absolutas de quem está ao entorno. Não gosto muito de entrar nessa energia, mas vamos lá. Vamos ver aqui. Anjos do romance, de que forma colaboram com a leitura, vida amorosa, afetiva, emocional, de quem se conectou com o fone sem fio. Reconciliação, alguém aqui pode estar esperando uma reconciliação. E aí eu diria que antes de esperar por uma reconciliação com o outro, é interessante eu reconhecer e me reconciliar com as minhas dores, com os meus traumas, né, para não transferir isso e dizer que tudo é culpa do outro, quando eu tenho a minha culpa, quando eu tenho a minha parcela para ser
trabalhada aqui, né? O meu processo precisa ser feito. Sentimentos românticos, abrace, né, os seus sentimentos românticos, se entregue, troque, explore. Como é que eu vou me reconhecer e reconhecer os meus sentimentos românticos internos se eu não me permito sentir? Né? Se eu estou me permitindo sentir somente por aquela pessoa, daquele jeito, naquele espaço, eu preciso ampliar aqui, tá? Sair das incertezas, das inseguranças. Aqui tem uma paixão para ser vivida, tá? Talvez algo mais leve, sem tanto compromisso, sem cobrança, sem falso moralismo, sem perseguição, sem amarração. Ixi. Enganjamento. Teu relacionamento tem tudo para enganjar, para subir um nível, né? E antes de se preocupar com o outro, eu preciso olhar para dentro, né? E perceber se eu estou disponível para mim mesmo dentro desse relacionamento comigo, enganjar e defender aquilo que eu acredito e o espaço que eu dou para o outro, né? A importância, será que eu dou esse mesmo espaço, essa mesma importância para mim? Tem amarração aqui, tá? Querendo amarrar alguém e aí tô amarrando o meu próprio caminho. Não quero entrar muito nessa energia, não. Madame Dora, de que forma colabora com a nossa leitura, para quem se conectou, com o fone sem fio, arrependimentos, traumas, neuroses, por eu buscar aquilo que não me satisfaz. Cuidado aqui para não aceitar um relacionamento, não se reconciliar com uma pessoa só para agradar os outros aqui, tá? Quando não tem nada de fértil aqui para ti mesmo, tá? Aqui no sozinho, às vezes você tem que seguir o seu próprio caminho. Você está comprometendo a visão do seu futuro para agradar alguém? De alguma maneira isso pode ser necessário, mas seja cauteloso, pois você pode ter problemas caso tenha parado de ouvir o seu coração. Ouça o Aquino sozinho e seja a estrela da sua própria vida. Uma oportunidade de ganhar o Oscar da sua vida está prestes a chegar. Faça do seu próprio jeito, interprete seu papel original com confiança. Em breve você estará desfrutando de reconhecimentos e dinheiro. Aproveite. Tá aí o que a gente falou praticamente a leitura inteira, né? Não se permitir condicionar, limitar, castrar para satisfazer os outros, né? E aqui nós vamos com, deixa eu ver, anjos e ancestrais. Oráculo, anjos e ancestrais, para finalizar nossa leitura. Fala para nós quais são as energias, para quem se conectou. Com o fone de ouvido sem fio, anjos e ancestrais, de que forma colaboram com a nossa leitura. O sábio, seja devotado e comprometido. O uso da sabedoria interna. Aqui talvez seja interessante meditar embaixo de uma árvore, parar em silêncio e se ouvir, tá? Ouvir a sua sabedoria, as suas experiências, as suas más experiências, e não levar isso como trauma, como dor, mas sim como um aprendizado para eu me safar do que está aí hoje que não agrega. Para que eu tenha jogo de cintura para poder me desenvolver e ir mais adiante sem depender de ninguém. Aqui está na hora de eu dar mais atenção ao meu eu interior, tá? A mim mesmo. Deixa eu ver o que veio por baixo. A mãe curandeira. Honre seu conhecimento interior. Tá aqui, ó. Tem muita experiência interna aqui que está sendo castrada, limitada, impedida, presa em dogmas, tá? Aqui está na hora de eu honrar quem eu vim ser.
Aqui, muito provavelmente, tem uma pessoa que veio para auxiliar outras pessoas, mas ela não está conseguindo nem auxiliar a si própria. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter ajudado, que a gente consiga trabalhar essas energias para entregar o melhor de nós. E não é entregar o melhor de nós para o outro, mas sim entregar o melhor de nós a nós mesmos a cada dia. Gratidão infinita. E até a próxima leitura. Eu vou dar um pause no vídeo e venho para a segunda opção. Prosseguimos então, pessoal, com a nossa leitura. Para quem se conectou com o fone de ouvido com fio, é o oráculo de la luna, de que forma abre a nossa leitura. Para quem se conectou com o fone de ouvido com fio, fala para nós, Tarô, quais são as energias. É o oráculo de la luna. É que nós estamos sem mantra. Agora sim. Fala para nós, Tarô, quais são as energias. Para quem se conectou com fone de ouvido com fio, fala para nós. Eita. Aqui tem um engano, tá? Primer, um quarto crescente de ar, falando da adaptabilidade no fundo do deck. A flexibilidade, a adaptabilidade, aceitar as diferenças, minguante em fogo, a balsâmica, 7 de fogo, contemporização. Aqui tem um ataque, tá? Tem um ataque, não sei se é espiritual, pode ser mental aqui. Alguém querendo ganhar algo através da tua diminuição. Alguém precisando que tu te diminua para caber no mundo do outro, para que as tuas coisas minguem, para que a dela cresça. Tem um ataque aqui. Fala para nós, Tarô, vice-versa, de que forma colabora com a leitura. Aqui é interessante perceber o que está acontecendo, principalmente na mente, para tomar uma decisão mais assertiva, mais acertada, e não ficar só na reação, mas sim entender as suas ações aqui, tá? Tem enganos, tem confusão, tem devaneios. Alguém te levando para um espaço de não entender bem o que está acontecendo aqui, tá? Tem uma confusão, tem algo para confundir. Os humilhados serão exaltados. Roda da fortuna, mudanças, um 3 de ouros. Tem mais gente aqui. E ali um mago. Tem mais gente aqui metendo o B dele, tá? Querendo fazer algo acontecer. Um 9 de copas. Para sua satisfação, para sua plenitude. É uma pessoa que não está conseguindo fazer as coisas sozinho, que fica esperando pelos outros. Ou podem estar te colocando aqui uma energia, te colocando na espera de,
para que tu não tome uma ação e fique só na reação, aguardando resultados, tá? E aqui tu precisa agir. Aqui tu precisa fazer a coisa acontecer, aqui tu precisa fazer a mudança acontecer. E aqui também tem uma situação assim, ó. Isso já aconteceu, tá? E aqui isso aí tá se repetindo de novo. Tem uma pessoa que já sabe o teu ponto fraco aqui, tá? E tá usando do teu ponto fraco de novo para te levar para uma reação negativa aqui. Uma rainha de ouros. Uma família, uma mãe, uma matriarca, uma estrutura que quer repetir padrões, ó, muito conservadores. Os amantes, o amor, os 6 diamantes é um arcano maior. Arcano maior. Te levando para a incerteza. É o 7 de paus aqui de novo, hein, na sombra. Aqui tem alguém te levando a tua mente, tá? Pode ser uma pressão espiritual aqui, o uso da espiritualidade, para te levar para uma confusão, para um devaneio, para uma reatividade e não uma ação, sabe? Tem alguém esperando, parece assim, esperando a tua queda, para que essa pessoa apareça e disse, viu, eu avisei. Só que essa pessoa, ela está plantando a tua queda. Quer seja na tua mente, quer seja por ações. Bem ruim a energia aqui, tá? E olha, é uma coisa que já está acontecendo há muito tempo aqui, tá? Querendo te levar para um conflito emocional aqui, para que tu não perceba o teu emocional, para que tu não amadureça, para que tu não te defenda, para que tu fique sempre na reatividade. E talvez aqui vem muito forte para mim isso. Na reatividade, tu acabe perdendo a razão da coisa. Sabe? Tu tá sempre ali esperando o pior para reagir àquilo, mas tu não monta uma ação, uma atitude, tu não age de uma forma diferente, porque tu não tá tendo espaço para isso. Tua mente talvez não esteja dando espaço, teu emocional aqui talvez não esteja dando espaço. Eu sinto aqui algo sendo mexido espiritualmente, tá? E espiritualmente eu preciso dizer que para mim não é religião, mas sim a ver com a tua expansão. Então é um lugar onde tu está te permitindo estar no mesmo lugar, no mesmo padrão, repetindo coisas, onde uma pessoa sabe muito bem quais são as tuas vulnerabilidades, as tuas fraquezas, e essa pessoa usa isso contra ti para te manter preso, perdido, em conflito emocional, em não satisfação, em não encontrar um relacionamento, em não encontrar uma parceria, em não socializar bem com as pessoas. Talvez aqui para que tu sirva uma pessoa. Que energia, hein? Não me adapto a mundos diferentes, a pessoas diferentes. Sempre tem um entrave, um ranço. As coisas têm que ser do meu jeito, se não é do meu jeito, não acontece. Falta de sabedoria, muito enraizado. Energias, Gêmeos, Touro, Virgem, Capricórnio. Fala para nós quais são as energias. Eita. A verdade, a Aletheia.
O preto no branco, os pingos nos is. Aqui eu tô precisando trabalhar melhor comigo, tá? Sair do outro. Ver quais são as minhas verdades, o que eu quero de fato, por que as coisas acontecem dessa forma, por que eu preciso estar sempre me defendendo de alguma situação. Eu me sinto culpado por quê? É interessante avaliar essa energia, tá? O acolher-se. Ó, nos relacionamentos, o beijo. Pingos nos is, nos relacionamentos, nas formas de se relacionar. Aqui eu posso ter uma pessoa que está sempre na reação, culpando o outro, recriminando o outro, acusando o outro, mas não percebe a si mesmo dentro de um relacionamento. São coisas muito antigas aqui, tá? Muito antigas. Podem vir de outra vida aqui, inclusive, tá? O órfão, o abandono. A rejeição, o abandono, e aí a gente precisa que, né? Uma repetição de padrão. Será que eu não estou me abandonando de novo? Será que eu não estou me rejeitando de novo e dizendo que é o outro que faz isso comigo? A caverna. Me afastando, me isolando, vivendo de ilusões. Aqui eu não reconheço a mim mesmo dentro de um processo. Aqui tu pode estar vivendo muito a verdade do que o outro diz a teu respeito, tá? Tu é assim, tu é assado, tu faz isso, tu faz aquilo, e na realidade eu não consigo parar para olhar se de fato tudo isso que o outro atribui a mim, e aqui pode ser uma mãe, é de fato verdade. Né? Será que essas verdades não são dessa pessoa? Porque as pessoas, quando falam, elas falam muito mais da realidade, da experiência delas, do que sobre a nossa. E essa pessoa aqui, ela usa das tuas fragilidades para te manter próximo, até para extorquir aqui dinheiro, tá? Eita. Talvez quando tu fique muito pacífico para uma determinada situação, essa pessoa traga um problema para que tu não consiga perceber o momento de estar sozinho, da passividade, de entrar para dentro. Essa pessoa, ela sempre traz um conflito. Pode ser bastante inconsciente dessa pessoa também, tá? Pode ser aqui uma mãe negligente. Oxo, fala para nós quais são as energias, um padrão de repetição. Uma mãe foi negligente, o filho, a filha está sendo negligente com os filhos, e isso vem se repetindo e eu não mudo as atitudes. Eu estou sempre me defendendo, querendo achar um culpado. A culpa foi da minha mãe, mas eu não faço um movimento assertivo diferente, meu, autêntico. Eu continuo me abandonando e me rejeitando, a mesma coisa que a minha mãe já fez. Isso vem causando um desequilíbrio emocional. Me coloca sempre na defensiva, em reatividade, porque eu não quero olhar a verdade aqui. A minha responsabilidade dentro do meu processo. Então eu trago para os outros, e isso aqui já vem se repetindo há muito tempo, tá? E isso pode estar afetando de alguma forma a tua mente, tá? As formas pensamento, o vitimismo. Hoje, quais são as energias aqui, por favor, para quem se conectou com um fone, com fio?
A repressão 10 de paus. Hora de acabar, de finalizar, de encerrar essa dinâmica, tá? E aqui pode mesmo ter uma questão espiritual, uma amarração, tá? Te amarrando numa circunstância onde tu não consegue crescer, te desenvolver, te desamarrar. Pode tu mesmo já estar te colocando numa auto-obsessão aqui e te mantendo cada vez mais preso. De novo um 5 de copas. Apego ao passado. Determinadas dinâmicas que já aconteceram retornando, acontecendo de novo. Mágoas, traumas, melindres, falta de responsabilidade afetiva, vitimismo, colocar no colo do outro, muito preocupado com o que os outros dizem, a falta de comprometimento comigo mesmo, com o meu processo, eu estar dentro, eu ser dono das minhas ações, das minhas atitudes, coisas novas, diferentes, diferenciadas. Aqui, sabe aquela história da ovelha negra? A ovelha negra vem para quebrar dinâmicas aqui, tá? E talvez aqui alguém esteja precisando ganhar maturidade para quebrar dinâmicas aqui. O controle excessivo, a crítica excessiva, o criticismo, julgamentos equivocados, eu querer controlar tudo e todos e não olhar as coisas além da ilusão, além da matéria, tá? Terceiro olho. A expansão de consciência para entender determinadas dinâmicas. Aqui pode ter uma briga familiar bastante forte, tá? De dinâmicas que se repetem, que está na hora de quebrar. Mas para isso eu preciso entender as coisas além da matéria. Uma das coisas que a gente precisa muitas vezes entender, compreender, aceitar, é que a família ela nos traz muitos desafios, né? As pessoas que vêm encarnadas próximos de nós trazem muitos desafios já de outras vidas, né? E aqui veio forte para mim a questão da outra vida e agora de novo. Então aqui pode ser uma coisa que já vem se repetindo aqui além desta vida, como esta pessoa em outras dinâmicas aqui, e que precisa ganhar consciência para que a alteração, que as mudanças sejam feitas, para que isso se encerre, para que isso seja dado um basta, um fim aqui, tá? Anjos do romance, de que forma colaboram com a nossa leitura, vida emocional, afetiva, amorosa de quem se conectou. O fone de ouvido com fio fala para nós, Tarô, quais são as energias. Atenção às bandeiras vermelhas. Tu está recebendo sinais do universo aqui em relação ao que está acontecendo, tá? O universo está te dizendo, está te amparando, está te trazendo soluções, portas, janelas, saídas. Só que tu precisa botar os pingos nos is para finalizar aqui, não se sentir mais preso, dominado por uma situação aqui. Você merece amor, você é adorável. Mais uma. Engajamento. Aqui tem uma ascensão na tua vida amorosa, afetiva, emocional. Aqui um engajamento, um ganho, né? Se eu estou namorando, eu vou me casar. Se eu estou ficando, eu vou namorar. Tem uma... E aqui está dizendo que as tuas orações estão atraindo a tua alma gêmea. Visualizações, afirmações. Tem um trabalho interno aqui com a alma gêmea. Lembrando, né, que a alma gêmea não é só para a gente sexualizar e romantizar situações. Às vezes, a nossa alma gêmea é um familiar que vem nos trazer um grande desafio para nos tirar de uma dinâmica repetitiva, para nos tirar de um fundo do poço, para nos tirar de uma situação onde a gente não se enxerga e só enxerga o outro. Então é preciso ter um pouco de cuidado aqui com o que a gente... A forma como a gente encara, olha, vê a questão da alma gêmea, né?
Madame Dora, de que forma colabora com a nossa leitura? Fala para nós quais são as energias. Roberta, cabeça aberta. Não tem que fazer sentido para mim. Tem alguém que é perfeito para você, mas você tem deixado passar despercebido. Essa pessoa não se encaixa na sua ideia de senhor, senhora certo, mas você está redondamente enganado. Repense seus critérios. Roberta, cabeça aberta, insiste que o amor da sua vida está bem debaixo de seu nariz. Se você ao menos der uma olhada, jogue fora suposições e crenças que estão cuidadosamente guardadas e curta a ideia de que você tem se esforçado demais procurando pela imagem espelhada. Você está julgando os outros a partir de critérios rígidos que lhe tornam infeliz e solitário. Um relacionamento surpresa está por vir e você descobrirá uma nova felicidade com uma pessoa que antes havia julgado duramente e de forma errônea. Aqui pode ter o hábito, tá, de julgar as pessoas, situações e deixar passar parcerias interessantes aqui, sabe? Como eu disse ali, pode estar sendo cultivado aqui, né, para se manter numa situação, para sustentar uma situação aonde eu preciso dar um basta, um fim, encerrar uma dinâmica e sair para um novo olhar, uma nova interpretação. Vamos ver de que forma os anjos e ancestrais colaboram para finalizar essa nossa leitura, por favor. Para quem se conectou com o fone de ouvido com fio, fala para nós quais são as energias, anjos e ancestrais, de que forma colaboram com a nossa leitura. Para encerrar a nossa leitura, as montanhas. Mantenha-se firme, inverno, cuide de suas necessidades. O arquétipo do lobo aqui, tá? É interessante dar uma olhadinha. Um momento de entrar para dentro, de olhar o que tem dentro de mim, né? O inverno, a hora que a gente se recolhe, para depois na primavera florescer, né? Então tá na hora de eu olhar o que tem dentro, absorver, né? Trabalhar no meu eu, na minha família. O lobo é muito familiar, então é preciso eu trabalhar nas coisas internas para saber o que eu vou entregar na primavera. E as montanhas, mantenha-se firme. Dificuldades, né? Aqui tem outra montanha de ponta cabeça e aqui ela tem uma parte que tá... Tem coisas aqui que tu não tá enxergando, tá? Tem coisas aqui que estão longe da tua visão, além da ilusão. E isso tem te trazido algumas dificuldades, alguns pesos te puxado para baixo. As montanhas aqui me diz que eu tenho que transcender, né? Eu tenho que chegar no topo, eu tenho um caminho a seguir, né? E para isso eu preciso ter um propósito, eu estar alinhado com aquilo que eu quero de fato, eu perceber as coisas que eu preciso modificar, né? Os pingos nos is que eu preciso dar, o caminho que eu vou seguir para transpor, para transcender, para transpassar esses pontos, esses obstáculos aqui, né? Tipo, se é um familiar que veio com esse problema já de rejeição, de abandono, se é uma mãe negligente, se eu não estou trazendo isso para mim, não é hora de eu soltar, de eu largar, que isso não me pertence, que isso veio de outra pessoa. Eu parar, entrar para dentro e fazer as análises necessárias aqui para transcender, para transpor, né, esses problemas aqui e trazer a minha autenticidade, a minha originalidade, a minha face, a minha verdade, e não mais estar vivendo a verdade, a realidade do outro na reatividade aqui. Eu preciso de novas atitudes e atitudes mais acertadas comigo mesmo aqui. Se eu consigo, comigo, fazer com que essas atitudes sejam mais assertivas, mais alinhadas, consequentemente, para fora, né, eu vou espelhar isso e, consequentemente, eu vou conseguir trabalhar com os outros de uma forma mais assertiva,
menos reativa. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter ajudado, que a gente consiga trabalhar essas energias para entregar o melhor de nós. E não é entregar o melhor de nós para o outro, mas sim entregar o melhor de nós a nós mesmos a cada dia. Gratidão infinita e até a próxima leitura.